tornar propriedade privada de cada família que mora nesse lugar. Então ficou como primeira coisa, a Caramacho Empreendimento faz todos os projetos, a prefeitura só acompanha e aprova. Os caras fizeram todos os projetos que eram necessários. Aqui perfil de rua, terraplanagem, calçada meio fio, projeto de drenagem, águas pluviais. Aqui foi feito um laudo de caracterização ambiental. São todos documentos obrigatórios do programa Cidade Legal. E aí ficou consignado, nesse termo de ajuste de conduta, para o Ministério Público não avançar com a ação civil pública contra a prefeitura e contra o empresário, o investidor, a Caramacho Empreendimentos. Ficou consignado nesse termo que a Caramacho, além dos projetos todos para regulação fundiária, também faria algumas obras obrigatórias, como a rede de abastecimento, toda a parte de drenagem, galerias e bocas de lobo. Então faria toda a obra de infraestrutura de drenagem, a obra de infraestrutura de abastecimento de água e rede de esgoto, ficaria também por conta da incorporadora, com o prazo máximo de execução até o meio do ano 31 de julho do ano passado. E consignaram também que todos os empreendimentos futuros nessa área, que tivesse como área de impacto imediato, num raio de 2 quilômetros, empreendimentos novos, futuros, que fossem ocorrer nessa área, se garantisse também a obrigação de medidas mitigadoras e compensatórias para essa população, que é a população mais vulnerável. Registro em cartório e conclusão de redes, etc. Enfim. Essas fotos são fotos velhas, né? Mas já está tudo pronto já. Aqui eu não consegui foto nova, eu não fui para lá e tal. Mas obras que já estavam acontecendo. Então já estavam lá fazendo as redes, fazendo os aterros, pavimentação, enfim, abrindo as ruas, meio fio, tudo isso aí está tudo feito já. Está tudo pronto. Então essa primeira parte, ela tratou dessas questões. Que na discussão da revisão do plano diretor, pode estar, em vez de ser algo que o Ministério Público passe a ser um ator nesse processo, o próprio plano diretor já garante lá no seu capítulo de regularização fundiária que os estudos de impacto de vizinhança dos empreendimentos futuros podem sim ter como objeto de compensação e mitigação obras de interesse coletivo em áreas de vulnerabilidade social. Isso pode estar dentro do capítulo já do plano diretor, como um instrumento legal. O Ministério Público certamente apoia essa ideia. Então acho que a primeira parte é isso. Como é que faz agora? Vocês entenderam de uma forma geral? Eu comecei meio bagunçado, porque até... Tá. Eu acho que como nós vamos ter aqui o Eduardo nos dois temas, e eu acho que tem muita informação, né, nisso que ele colocou, talvez seja interessante a gente abrir um tempo de perguntas agora, e aquele acordo nosso, né? Pegou o microfone sendo objetivo, quer dizer, para não passar por escrito, acho que fazer essa dinâmica mesmo. E aí, que horas são, Silvia? Tá lá, eu sempre esqueço. 3h25, até 10:04, pode ser? E depois a gente entra no segundo tema, só que eu estou dando a liberdade, se ele quiser parar e tomar um café, uma água, aí ele que vai falar para a gente. Tá bom? Se me ajuda, Silvia, com o microfone? Então tem a Bartira, né, com a pergunta. Alguém mais vai querer fazer a pergunta? Também aqui na frente. Então vamos lá. Boa tarde, meu nome é Bartira. Eu fiquei com uma dúvida. Em 87, quando foi feito o loteamento, foi essa mesma
como é que foi feito isso antigamente? Como é que entrou essa construtora agora na... Mais uma pergunta? Boa tarde. Para ficar em pé e fazer a apresentação. Agradecer o vereador Gilmar também está aqui, que bom. Isso, meu nome é Márcia. Eu gostaria de saber qual é a parceria entre o poder público e essas empreendedoras em relação a custo. Empréstimos, subsídios, ou uma parceria mesmo. Como é que é esse entendimento? Tá. Então, Oi, quanto tempo demorou para vocês conseguirem fazer a regularização de todos esses lotes? A primeira pergunta se é a mesma empresa, né? Não, não é a mesma empresa. Em 1987 foi aprovado um loteamento com 90 lotes de chácaras. Então, eram lotes que tinham 2.000 metros quadrados a 5.000, né? Que durante de 87 para cá, ele foi sendo dividido pelas famílias e virou aí uma área de ocupação irregular. Né? E aí, em volta dessa área, então, nesse avanço da cidade, né? Nesse aumento dos loteamentos, essa área começou, então, a ser foco de empreendimento privado, né? De novos loteamentos. E esses 2 loteamentos que são de divisa, né, que são confrontantes com essa área, eles passaram então a ser objeto de inquérito civil por não cumprir a lei que determinava o estudo de impacto de vizinhança. E aí o Ministério Público então abriu um inquérito civil contra esses 2 empreendimentos que eram da mesma empresa. Que eram dessa mesma empresa, que passou a depois ser passou a ser, na verdade, a responsável por essas ações de regularização. Então, são 2 tempos. Tá? Sobre parceria, não é necessariamente uma parceria. Né? Obrigações do poder público, obrigações do setor privado, previsto na lei. Né? Não mudou as obrigações. E não mudou o entendimento da lei. O que passou a ser, é que a lei começou a ser cumprida com esse novo rearranjo interno à prefeitura, na gestão de fazer a coisa andar mais rápido, quer dizer, criando uma didática interna e uma dinâmica interna, de entender o que é importante ser observado do ponto de vista do impacto, né? Exigindo isso enquanto obrigação e incorporando aí, vindo essa ideia junto no Ministério Público, de colocar a regularização fundiária como um novo objeto de análise de impacto. Né? Não sei se ficou assim, não é? E aí, como é que a gente fazia na comissão? Como é que determinava valor, custo, né? A gente chegava a calcular até 5% do valor geral de venda do empreendimento. Então, por exemplo, são um loteamento com 500 lotes. O mercado imobiliário, a análise, a pesquisa do valor daquela área, do valor daqueles lotes, multiplicado, o valor do lote multiplicado pela quantidade, 5% desse valor a gente considerava como objeto de obrigação a ser cumprida. Seja em valor, em obra de infraestrutura, seja em construção de equipamento, seja em mitigações ambientais, enfim, aí se determinava o objeto. Entendeu? A outra pergunta? Então, é um processo da regularização urbanística enquanto infraestrutura, já está pronto. O processo da regularização enquanto posse demora um pouco mais, porque envolve o governo do estado, né, através do programa Cidade Legal, reconhecer aquilo como uma situação consolidada, e depois tem toda a parte cartorária. Mas qual é a maior dificuldade? São identificação dos proprietários.
Porque são muitas famílias. Então, há, às vezes, uma relação de conflito interna à própria família que está querendo aquilo como posse. Já mora lá, já está lá, já vive lá há mais de 30 anos. Entendeu? Só que agora vai ser dona, entendeu? Aí quando entra nessa coisa da posse, há uma questão que tem que ser tratada bem no campo familiar e depois isso virá um registro cartorário. Entendeu? Essa fase ainda está acontecendo. Eu entrei lá em início de 2016. Eu comecei esse trabalho em março de 2016 e terminei esse trabalho em dezembro de 2016. Demorou 6 meses, deu para fazer bastante coisa lá. 6 meses, mais ou menos, foi o tempo que envolveu a Secretaria de Planejamento, o Ministério Público e as empresas privadas. Porque esse é um caso, mas tem outros casos. Na verdade, essa comissão que foi montada na época, a gente conseguiu toda semana desafogar uma série de processos. Então, de relatórios conclusivos que voltaram como infraestrutura para a cidade de Bragança, foram 10 milhões de reais acordados em relatórios conclusivos dos empreendedores. Então, assim, empreendimento privado agora é responsável pela infraestrutura da cidade. A lógica é um pouco essa, muda um pouco essa lógica da arrecadação de imposto ser suficiente para investir. Não, quem investe é o setor privado, divide a conta com o poder público e constrói equipamento, constrói infraestrutura. Então, aí foram 10 milhões de reais que a gente conseguiu colocar como obrigação do setor privado enquanto mitigação e compensação. Do Green Park, especificamente, quando iniciou as obras para a regularização dos loteamentos e qual a perspectiva de finalização das propriedades? Existe essa... Bom, a ZOA, logo depois que assinou o termo de ajuste de conduta, que foi em maio de 2016, logo que assinou no Ministério Público, Prefeitura, a Caramache e a Promotoria, já se iniciaram a parte de projeto e obra. Então, assim, quando eu saí em dezembro de lá, as obras de infraestrutura na rede de drenagem, água e esgoto estavam terminando, que era o que estava acordado no termo de conduta. E a parte da regularização fundiária, do ponto de vista da posse, ainda estava indo para a cidade legal. Estava saindo, em dezembro, estava saindo da prefeitura. Mas sem perspectiva de prazo de finalização. Eu saí de lá, o prazo está no termo, né? No termo, tem um prazo de 12 meses para você atender determinadas obrigações, caso não se consiga redefinir novos prazos. Mas o Ministério Público ele passou a ser o controlador disso também, né? Gente, vamos abrir mais um bloco de 3. Tem pergunta? Totó lá no fundo. Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Antônio Carlos, sou assistente social. Queria saber se depois do empreendimento consolidado, a vizinhança pode pedir estudo de impacto ambiental, de vizinhança, como é que chama? Estudo de impacto de vizinhança. Se ela pode pedir depois de pronto o empreendimento. Mais alguma pergunta para a gente fechar mais um bloco? Aqui, Silvio. Meu nome é Marjorie e eu queria fazer uma pergunta sobre o que você disse. Um estudo de 2015 do professor Ricardo Correia Gomes, da UNB, ele mostrou que um dos principais periódicos da administração pública no Brasil, do mundo, Public Administration Review, ele afirma que a capacidade de gestão dos municípios aumenta à medida que o município cresce. E você diz que quanto mais um município cresce em área, mais difícil torna a gestão em termos urbanísticos, né? E eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre isso, uma vez que, de acordo com esse estudo que eu citei, quanto maior o porte do município, maior a capacidade em termos de recursos humanos e financeiros. E, pelo seu próprio estudo, é possível perceber que a possibilidade de organização administrativa acaba permitindo que a máquina funcione melhor, como você disse, que reduziu os prazos e tal. Eu queria entender um pouco mais sobre essa sustentabilidade da gestão em termos urbanísticos. Tem mais uma pergunta ou não?
Fechamos aqui? Então tá bom. Respondendo ao senhor, esses 2 casos que eu apresentei já estavam construídos, eram loteamentos já construídos, mas que quando foram aprovados, não cumpriram a obrigação de apresentar os estudos de impacto de vizinhança. Então, assim, se há um empreendimento, vamos dizer aqui em Piracicaba, que ele está dentro, né, das exigências que a lei determina para apresentar o estudo de impacto de vizinhança, e as exigências podem ser tamanho da gleba, por exemplo, gleba, aqui eu não vi como é que é, mas assim, às vezes gleba acima de 50 mil metros quadrados tem que apresentar estudo de impacto de vizinhança. Empreendimentos que tenham mais de 200 unidades construídas, apresentar estudo de impacto de vizinhança. Shopping center, por exemplo, tem que apresentar estudo de impacto de vizinhança. O que é polo gerador de tráfego, às vezes, apresenta estudo de impacto de vizinhança. Então, assim, tem algumas determinações que a própria lei municipal deve colocar, né, que é obrigatório apresentar o estudo de impacto de vizinhança. Então, se tem um empreendimento, né, que o senhor identificar, por exemplo, a partir da lei, da publicação da lei, né, que foi aprovado sem o estudo de impacto de vizinhança, o senhor pode tentar, através da promotoria pública, conseguir que isso seja corrigido, né, conseguir que seja cumprido dentro do que a lei determina. Esse é um caso que ele vem nessa linha. 2 empreendimentos classe média, eram mais de 700 lotes, somando os 2, que não fizeram isso no impacto de vizinhança. O MP foi lá, o Ministério Público foi lá e falou assim, faz, né, vamos fazer, tem que fazer. Entendeu? E aí a coisa ela avançou para mitigação na favela. O que eu quis dizer é assim, tem o conceito da cidade compacta e da cidade dispersa, da cidade fragmentada, né? O próprio professor da USP, Nestor Goulart, né, no seu livro Notas sobre Urbanização Dispersa, ele coloca muito bem quais são os efeitos de uma cidade que ela é construída dentro da característica que eu apresentei. Eu tenho uma área urbanizada, onde a infraestrutura está, de certa forma, compactada, e, a partir disso, vários outros novos empreendimentos distantes dessa malha construída. Entendeu? Quando falo capacidade de fazer, não necessariamente, quanto maior o município, maior a sua capacidade de fazer. Depende de como a gestão é realizada dentro da prefeitura. Qual é a metodologia que se estabelece lá dentro, do ponto de vista da decisão, do investimento, do custo. Isso aí é muito relativo, né, sobre esse olhar, né, com essa precisão. O que eu quero dizer, quanto mais eu tenho empreendimentos distantes da malha consolidada, da cidade, da mancha consolidada, eu vou ter maiores custos para levar água, para levar esgoto, para tratar esgoto, para coletar o lixo, para fazer um sistema de transporte, né, para levar, né, eu faço empreendimento classe média, loteamento fechado, distante, mas quem trabalha dentro desse lugar, às vezes, pessoas que moram em loteamentos de baixa renda, né, a empregada doméstica, o porteiro, né? Então, essa turma depende 100% do poder público para ir trabalhar. Né? É nesse sentido que eu quis dizer, né, que é algo mais nesse contexto. Bom, então a gente vai para o segundo assunto, mas antes disso, eu quero chamar o Matheus do Observatório Cidadão, que ele queria dar um recado no início, então, aí o Eduardo descansa um pouquinho, né? Vamos lá, Matheus? E aí a gente já segue com o segundo tema, né, que vocês têm aí na programação, que é a questão da requalificação urbana e patrimônio histórico. Isso, pode ser. Pessoal, boa tarde. Então, eu estou aqui representando o Observatório Cidadão e durante esse mês de abril a gente está com uma campanha, na verdade, apoiando uma campanha que foi formulada pelo Instituto Corrida Amiga de São Paulo. Então, essa campanha se chama Calçada Cilada e ela está dentro de um projeto maior, que é o projeto Mob Cidades, né? O Observatório ele vem trabalhando dentro desse projeto já há uns 6 meses, e ele trabalha a questão da mobilidade dentro do município de Piracicaba.
como a gente sempre pensa a mobilidade como o transporte público, o transporte automotor individual e de bicicleta, a gente também quis mostrar que a caminhada é um meio de mobilidade e ela é tão importante quanto os outros. Então, durante esse mês de abril, a gente está com essa campanha que o objetivo principal dela é mapear as calçadas que estão em situação irregular dentro do município, né? Para isso, a gente usa o aplicativo Colab, é um aplicativo que você pode baixar ele de forma gratuita, e você tira a foto da calçada onde está a situação irregular e reporta através desse aplicativo, né? Além dessa forma, a gente tem também os nossos canais sempre abertos, né? O nosso e-mail é contato@observatoriopiracicaba.org.br. Vocês podem mandar suas denúncias ou reclamações por lá. A gente tenta depois colocar pelo aplicativo lá para fazer esse mapeamento, tá? Então, e a gente vai também ter algumas outras atividades durante todo o mês. Então, vão acontecer algumas transmissões ao vivo pela página do Observatório no Facebook. A gente está pensando também em mobilizar algumas escolas para fazer essas atividades junto com um grupo de alunos. Então, o recado é mais esse, para vocês acompanharem a página do Observatório, o site, que todas essas informações vão estar lá, sendo replicadas, né? Além disso, um manualzinho de como vocês fazerem esse passo a passo vai ser disponibilizado através do mailing que vocês preencheram ali na frente. Então, é isso, a gente vai estar aí passando esse recado nas outras atividades também até o final do mês. Passo. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. Estou combinando aqui com o Eduardo, então nós vamos ter mais 40 minutos nesse tema que eu comentei, requalificação urbana, patrimônio histórico, e nós abrimos aí novamente para as perguntas. Tá bom? Bom, vamos lá. Esse trabalho, ele também foi publicado num congresso nacional sobre morfologia urbana, que é um congresso importante, além de também ter sido objeto de oficinas que o Ministério das Cidades, na época, realizou em alguns estados, né? Então, o que acontece? A ideia também é fruto de uma experiência num período que eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano na cidade de Amparo, né? Então, vamos localizar Amparo. Amparo é uma cidade pequenininha, né? Pequenininha. Tem 70 mil habitantes, né? Tá desatualizado. Segundo o novo IBGE em 2010, é 70 mil habitantes, né? Tem essa área de 446 quilômetros quadrados de extensão do município, faz parte do bioma da Mata Atlântica. A área urbanizada representa 12% do município. Área urbanizada, tá? Então, é um município que tem uma atividade rural bastante intensa, uma produção rural bastante intensa. E no final do século XIX, na época da arquitetura do café, foi uma das principais cidades da região de Campinas e do estado de São Paulo na produção de café. E gerou um patrimônio edificado, construído, muito bonito. É uma cidade que tem essa ideia do centro histórico, da tipologia, da arquitetura, do final do século do café, enfim. Então, era algo considerado, né, enquanto administração municipal, ser consolidado na discussão do plano diretor participativo em 2006. 2006 foi aquela data que os municípios foram obrigados a fazer os planos diretores e tal. Semana passada a professora acho que fez esse histórico, né? Tá. O Ministério das Cidades determinou cidades acima de 20 mil habitantes obrigadas a fazer os planos diretores de forma participativa, garantindo um processo de discussão pública. Amparo passou por isso em 2006. Na elaboração do plano diretor, entra como eixo
de discussão prioritária no plano diretor o patrimônio cultural, patrimônio natural, o patrimônio material, o patrimônio imaterial. Ele entra como eixo, e até hoje é um eixo do plano diretor que garante algumas obrigações, mas muito enquanto diretrizes. Amparo também cometeu o mesmo pecado nessa época de elaborar um plano diretor mais vinculado às diretrizes, a garantir tal, e não de uma forma que o plano diretor fosse auto-aplicável, né? Que eu acho que esse é um novo desafio, é transformar essa legislação urbanística em ser uma legislação fácil de interpretar, tanto para quem é o proprietário ou o usuário da cidade, fácil de interpretar para quem está dentro da prefeitura. É uma coisa que seja um linguar juridiquês, né, que seja bastante objetivo. É um desafio muito grande, acho que é um processo de aprimoramento. Porém, nos temas discutidos no plano diretor de amparo na época, estavam, então, função social do município, a dinâmica de ocupação do território, o macrozoneamento, uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, código de obras e edificações, os núcleos rurais, lá na época chamam núcleos urbanos pré-existentes, essas áreas aprovadas como chácaras de recreio, longe da cidade, que depois viraram ocupações irregulares, que foram picadas, tal. Então isso aí a gente chamou na época como núcleo urbano, característica urbana, porém está na área rural. Então se determinou como núcleo urbano pré-existente. Zonas especiais, unidades de conservação, zonas especiais de interesse social, zonas especiais de preservação do patrimônio natural e cultural. E as políticas para o meio ambiente, desenvolvimento econômico, turismo, economia solidária e a política para a preservação do patrimônio. Interesse social, mobilidade, estatuto da cidade. Então os temas eram esses, né? Isso aí norteou. Foram 3 etapas de discussão do plano diretor e amparo, do diagnóstico urbanístico participativo, depois a elaboração das propostas, depois a retificação disso enquanto texto e minuta de lei passou a valer como, então, a lei complementar número 1. E ficou nessa lei complementar número 1, qual foi uma coisa que a gente, digamos, minimizou e melhorou essa questão de ser um plano diretor só de diretrizes? Foi estabelecido produtos, no corpo da lei, está lá, produtos do plano diretor 2006. Além dos eixos, diretrizes, tal, estão os produtos. Então, com prazos, implantar conselhos e fundos, elaboração de novas leis, plano de qualificação das zonas urbanas e rurais, das macrozonas, e aí a elaboração de 4 planos setoriais. Isso foi algo que a gente acertou lá, porque terminou o plano diretor, a gente já contratou consultorias especializadas, assessorias especializadas para a elaboração desses 4 planos. O plano de mobilidade, de habitação, preservação, saneamento, desenvolvimento econômico. E está no texto da lei do plano diretor até hoje a obrigação de continuar como política urbana municipal na cidade de Amparo o projeto para a reabilitação das áreas centrais. Então a gente coloca o tema patrimônio histórico como eixo, vincula obrigações ao eixo e coloca que um dos produtos desse programa, desse eixo de preservação, é a garantia da realização desse projeto para a reabilitação das áreas centrais. E a gente faz o projeto, faz o plano. Plano é mais amplo que projeto. Plano não só remete a ações voltadas à infraestrutura e às obras, mas ações voltadas também às outras áreas que foram, no caso, vinculados muito ao desenvolvimento econômico e ao turismo. Ações voltadas a isso. É claro que, passando 10 anos, né, que a gente fez isso, claro, muitas outras coisas, hoje, principalmente, olhando novamente, seriam feitas de forma diferente. Entendeu? Mas foi um projeto que virou uma referência nacional. A gente foi premiado com esse projeto, enfim, virou um caso importante.
Então, o plano diretor, ele passa a ser considerado, ele é um plano diretor das diretrizes, mas os planos setoriais, esses planos que foram elaborados nesse curto espaço de tempo, econômico, habitação, mobilidade, saneamento e preservação ambiental, eles entram na agenda do governo lá, quando vai fazer LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual, eles passam a ser os resultados dos planos setoriais, as questões que são apontadas nos planos setoriais, como questões de vulnerabilidade e de investimento obrigatório, entram na agenda do governo municipal em 12 anos, foram 3 mandatos seguidos, como a estrutura das políticas sociais. Então, há uma garantia orçamentária, na execução orçamentária do governo, ações voltadas a essas linhas de atuação, a esses temas. Bom, aí, o plano da área central, reabilitação da área central, essa ilustração, ela mostra, ampara uma cidade também que tem um rio, né? O rio Camanducaia. É uma cidade no vale do Camanducaia, uma cidade que tem um pouco dessa característica mais montanhosa, né? Um relevo mais acentuado. E a área central, essa mancha cinza mais escura, é uma área que o CONDEFAT, através de uma resolução, que eu não me lembro o número da resolução, determinou como área de interesse de preservação pelo governo do estado, pelo CONDEFAT. Naquela regra, né, acho que são mais de 30 imóveis, são tombados pelo CONDEFAT Amparo, não sei, acho que são um pouco mais, não me lembro o número exato, mas a partir do imóvel tombado tem uma área de proteção, um raio envoltório de proteção, né, que vai até 300 metros. Né? Então, a partir desses imóveis tombados e desses raios de proteção, criou-se esse perímetro que é o cinza mais escuro. Então, toda essa área é considerada uma área de interesse de preservação pelo governo do estado, pelo CONDEFAT. E esses caminhos, essas áreas marcadas pelos números, são o que a pesquisa do professor Roberto Pastana Lima, não sei se vocês conhecem, ele é um historiador, arquiteto, uma pessoa genial, maravilhosa, e fez a sua dissertação de mestrado na cidade de Amparo, contando essa história do patrimônio, um trabalho maravilhoso, aponta como o eixo formador da cidade de Amparo, o eixo formador do caminho que ligava Bragança a Campinas, é isso, Marcelo? Ajuda eu, você sabe, né? Bragança a Campinas, e um outro caminho que ligava o sul de Minas com Itatiba. Então, assim, por quê? Porque era uma rota de passagem, né? Então, isso se consolidou como a área de maior interesse, a área mais preservada do patrimônio edificado na região central. Então, se estabeleceu que essas seriam as áreas de intervenção, inicialmente, do programa de reabilitação. Isso aqui é o parque, também foi feito lá um parque linear. Inclusive, o parque linear ele é objeto da minha dissertação de mestrado. Né? Eu estou justamente tratando desse assunto no meu mestrado, né? Contando um pouco dessa história sob o ponto de vista da história mesmo, considerando relações do rio com a cidade, parques, etc. Mas é um outro assunto. Mas ele tem aqui uma forte, digamos, conexão com essa área central. E foi feito um parque linear lá. Qual é a cronologia desse trabalho? Que eu acho que é legal apresentar. 2005, no Ministério das Cidades, tinha uma linha de financiamento na Secretaria Nacional de Programas Urbanos. Com uma linha de financiamento, mas no caso foi fundo perdido, para cidades que têm essa característica
de patrimônio elaborarem seus planos de reabilitação das áreas centrais. A gente entrou nesse programa, a gente conseguiu esse recurso para fazer o plano, elaborar o plano. Então foi contratada uma consultoria, é uma empresa de Campinas chamada Casa Arquitetura, que é o professor Luiz Antônio Jorge, é um professor da USP, também um cara brilhante também. E foi feito então a contratação dessa empresa e um curso de capacitação para elaborar as diretrizes do programa, do plano, e montar um grupo gestor do plano, um grupo de acompanhamento do plano. Esse curso de capacitação, nosso centro, nossa história, ele tinha também a intenção de pegar um tema, que é um tema difícil, assim como o Wave Rive, assim, não é uma coisa que faz parte do cotidiano das pessoas. Como é que eu vou envolver num processo de participação as pessoas, sem no mínimo qualificar um pouco, trazer ao debate, apresentar, quer dizer, criar uma situação de acolhimento ao tema, né? O curso de capacitação tinha um pouco dessa finalidade. Capacitar, de fato, trazer essa questão vinculada ao patrimônio natural, cultural, material e material, para uma agenda que tivesse uma ampla participação. Então, isso foi feito. Foram daí feito o levantamento de dados de pesquisa, esses subsídios para o projeto. Esse material está até hoje no site do Ministério das Cidades, com uma referência de como é que foi feito o diagnóstico dessas áreas. Foi um trabalho realmente incrível, assim, muito bem feito. A elaboração dos projetos pela prefeitura e as concessionárias, né, porque a gente fez rebaixamento de fiação, então teve que tratar com CPFL, Telefônica na época, e a elaboração dos projetos é a parte física do plano, é a parte da obra, da infraestrutura. E foram executados daqueles 5 trechos, 2, até a nossa saída da administração, né? Então, o curso de capacitação foi feito em 2004, esse era o tema, né? Cultura urbanística do patrimônio, fundamentos para a formação do grupo gestor do plano e reabilitação da área central. O público eram representantes dos segmentos organizados, representantes do poder público. Esse curso ele foi filmado, ele está disponível na Prefeitura de Amparo, na Biblioteca de Amparo. Ele está todo, lá, está disponível e foi gravado. Vamos lá. Então, aqui só umas imagens, né? O Luiz Antônio Jorge. Foram, então, 6 aulas conceituais e 2 oficinas. A partir disso, desse momento onde se estabeleceu diretriz, o tema foi, de certa forma, ampliado, a discussão, né, começou a avançar, imediatamente a gente começou a conversar com os donos, os comerciantes, os proprietários das áreas de impacto, aonde a obra ia acontecer. E aí foram 59 reuniões com vários, assim, muita gente, né? Tanto pessoas que eram proprietários e comerciantes nessas áreas, como também pessoas que estavam interessadas, né, nesse assunto. Eu novinho aqui. E o grupo, então, foi formado esse grupo gestor. O objetivo desse grupo gestor era discutir os projetos para os diversos interesses envolvidos. Nós estamos falando de propriedade privada, estamos falando de comércio, de gente que tem que ter lá a porta aberta todo dia, né, para conseguir vender. É um negócio muito complicado. Se chegar e falar assim, ó, vou arrebentar sua calçada, vou quebrar sua rua, você vai ficar uns 6 meses aí, entendeu? Na perrengue. É um negócio complicadíssimo. Então era essa a questão, né? Quer dizer, vamos cuidar disso de uma forma, vamos cuidar disso. Tem que cuidar disso. Também o grupo gestor auxiliar na implementação, acompanhar e garantir a execução ao longo do tempo, fortalecimento da participação no desenvolvimento dos projetos, né? Nas 50 reuniões, 9 reuniões que aconteceram, era apresentar projeto, contribuição, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo. Tanto que o projeto na prefeitura nasce com a ideia de fazer aquele calçadão na via comercial principal, sabe? Fechar tudo e fazer um calçadão, né? Que era esse o grande desejo, né?
Só que foi objeto de tanta briga, tanta confusão, sabe, dos comerciantes entenderem. Isso é uma mentalidade que ela melhora, assim, com certeza. Que o carro é a garantia do carro passar em frente à sua loja que vai garantir que você venda alguma coisa. Essa era a ideia. Não, o carro tem que estacionar em frente à minha loja. Não, o carro tem que passar aqui, porque senão eu não vou vender mais. Ninguém vai vir a pé aqui. Então isso foi assim, um negócio maluco, objeto de muita discussão, tentativa de convencimento, assim, exaustivo, mas não deu. Então o carro continuou passando lá. Mas era por quê? Porque tentava fazer algo meio colegiado, né? Quer dizer, uma decisão não tão imposta, né? Uma decisão que tivesse essa democracia. Termos discutidos e ações realizadas. Então foi feito um concurso, Pinte uma Ideia, que foi um concurso super legal, que era para revitalizar as fontes de água. Amparo é uma cidade, faz parte de uma estância hidromineral. Então na cidade toda tem várias fontes de água, que aí são construídas, né? Áreas cobertas, fechadas e tal. Então foi feito esse concurso Pinte uma Ideia, para em cada fonte ter um painel de azulejo com desenho que tivesse uma relação com aquela história. Um negócio super bonito. Até hoje os painéis estão lá. E foi feito um projeto novo para essas áreas também. A definição do trecho do projeto ex-formador a ser executado, então essa decisão. Essa coisa do corpo a corpo foi algo que precisou ser feito. Revisão da minuta de lei para essa regulamentação das fachadas, né, do uso da publicidade. Muito na época estava muito vinculado a São Paulo, que tinha feito o programa Cidade Limpa, né, cidade sem publicidade, do Kassab. Então é algo muito voltado nessa época. A gente fez também Amparo. E acessibilidade e mobilidade como tema obrigatório na elaboração desses projetos. O levantamento de dados, essa é uma característica interessantíssima em Amparo. Essa tipologia de porta e janela, né, no alinhamento da calçada, né? Então, esse levantamento de dados, que considera as características do patrimônio urbanístico, arquitetônico e paisagístico, o patrimônio como material e material, a situação e características do conjunto de bens patrimoniais, o mobiliário urbano e publicidade na construção da imagem urbana, sistema de circulação e acessibilidade, os recursos urbanísticos, os instrumentos legais que incidem sobre a área central. Esse levantamento de dados, ele é um documento que vocês vale a pena consultar no Ministério das Cidades. Tá? Tem que procurar lá. Eu não trouxe o caminho, mas está lá. Assim, ele é muito interessante porque ele nesse eixo, no eixo formador, todos os imóveis foram catalogados, dentro e fora, para caracterizar o nível de tombamento que futuramente se remete à sua importância, de fato, histórica, do ponto de vista do tombamento do edifício, total, parcial, apenas, às vezes, um ornamento ou uma pintura interna. Então, todo esse levantamento foi feito sobre cada imóvel nesse eixo formador. As diretrizes era, então, implantar o programa para o centro, políticas específicas para a proteção e recuperação, preservar a paisagem, promover a complementação do inventário de imóveis, porque além do eixo formador, tem a área envoltória do Condefat, que também tinha outros exemplares que também precisavam passar por um levantamento de dados bem detalhado, né? E outras áreas também fora da área envoltória do Condefat, né? Tem o bairro do Ribeirão, por exemplo, onde foi feita a prefeitura nova, é o primeiro, digamos, distrito industrial de Amparo no final do século XIX. No final do século XIX. Também tem lá uma tipologia de porta e janela, a Fábrica Nacional de Máquinas Têxteis. Tem uma história muito bonita, né, que merece ser considerada. Então, promover a complementação do inventário de imóveis de interesse cultural nas macrozonas, já remetendo isso ao plano diretor. Incentivos para a reabilitação dos imóveis, ações de fiscalização com relação ao patrimônio, divulgação,
inclusão dos imóveis de interesse do roteiro cultural, turístico, programas especiais de educação patrimonial. A gente vai olhar os exemplos, agora vai ter mais imagem, para a gente entender melhor. Os instrumentos que foram definidos no plano diretor, Conselho de Defesa do Patrimônio, foi realizado, a Fundação Pro Memória de Amparo, que ela começou a sua formação, né, a ideia de formar a Fundação Pro Memória, mas é uma história que eu vou falar um pouco sobre ela. A Unidade de Conservação do Patrimônio, determinar isso como áreas de interesse e preservação, o programa em si, instrumentos urbanísticos previstos na Lei de Desocupação do Solo, como incentivos à preservação e conservação do patrimônio, pelo proprietário do imóvel. Esse é algo que é uma zona de conflito no patrimônio, né? O interesse coletivo está vinculado à paisagem, àquela paisagem, porém a propriedade é privada. Como é que eu faço, né, com que esse arranjo seja bom para todo mundo? Como é que eu vou tratar isso? É complicado, né? Quem trabalha com patrimônio sabe o quanto é difícil conseguir consensuar isso. A Fundação Pro Memória tinha essa finalidade. A ideia da Fundação Pro Memória, primeiro, ser diretamente vinculada ao Conselho do Patrimônio. Só que era uma fundação pública. Então não tem como você ter 100% de vínculo com a sociedade civil se ela é pública. Continua a ser nomeado pelo prefeito, presidente da fundação, cargos de comissão. Então é algo que criou uma dificuldade enorme de constituir a fundação, porque o conselho não aceitava a interferência da prefeitura e queria 100% de autonomia nas suas decisões. E isso foi algo que não conseguiu avançar. A fundação até hoje ela não funciona. Há ainda um vácuo enorme em conseguir viabilizar as atividades do conselho, não ser um conselho só restritivo, dizendo que não pode, que tomba aqui, mas não tomba lá, que fica só na função de determinar questões mais voltadas à propriedade privada, do que pode e o que não pode fazer, mas não tem instrumento real, enquanto investimento, recurso, captação, para ele preservar o patrimônio, para ele fazer a preservação, para ele garantir o incentivo. É algo que o plano diretor, cabe uma discussão, talvez, nesse sentido. Como que eu crio instrumentos que façam que conselhos, de fato, tenham poder de gerenciar fundos e recursos para isso? Aqui tem o CONDEFAT, né? A CONDEPAC, né? Mas a característica dos conselhos é um pouco essa. Ele fica numa situação muito difícil. Então aqui, mas foi feito, né, legalmente, então se constituiu o conselho, mas está inativo, e a fundação foi constituída, mas não funciona. É uma pena. Foi colocado no Código Tributário a autorização de isenções fiscais. Isso aí também é uma prática, isenções fiscais, mas sim, são recursos muito pequenos, sabe? Não dá para retornar isso enquanto investimento de recuperação de patrimônio. Isentar IPTU, é legal, então não pagar mais. Isso não volta como um recurso que seja suficiente para isso. A política tem que ser outra, né? Tem que ter algo dentro da administração como prioridade. Bom, voltando então à parte da área de intervenção, na elaboração dos projetos, então foi considerado melhoria e ampliação das calçadas, mais segurança e conforto aos pedestres. Um princípio básico da elaboração do plano era reconhecer que o protagonista na área central era o pedestre. É o pedestre, e não o carro. Então a infraestrutura buscava garantir que o protagonismo fosse voltado ao pedestre. Sinalização obrigatória, né? Sinalização podotátil para deficiente visual, travessias elevadas para fazer
a transposição de calçada a calçada. Então, assim, onde a faixa de pedestre ela é alta. Isso muita gente faz. Acho que em Piracicaba também é feito assim. E aí a rede de energia, telefonia, iluminação pública subterrânea, fazer o rebaixamento. Aí é uma luta, aí foi uma guerra, é um negócio maluco. Ciclovia e ciclofaixa e recuperação dos paralelepípedos das ruas que fossem consideradas de interesse de patrimônio. Então essa é uma foto da década de 20, isso aqui em 2009, aqui a 13 de maio, nessa rua hoje, como ela ficou, né? Então tem... você percebe a diferença, né? Algo impressionante, né? Impressionante. Então essa foi a primeira área de intervenção. Aqui fica a Praça da Matriz e aqui fica a Praça da Igreja do Rosário. A Rua 15 de Novembro, essa região é a região onde se visualiza de fato o conjunto mais bonito, arquitetônico, edificado da arquitetura do café no final do século XIX. E aqui essa é outro trecho, foi o trecho que desce para o mercado municipal. Essas fotos aqui são fotos já atuais, né? Fotos que já até hoje está lá, super. Durante foi uma loucura, foi uma guerra, mas agora que está pronto, chegou num determinado momento que há um pouco dessa percepção também. É difícil elaborar uma política com essa proposta, é difícil realizar isso, é difícil, muito difícil, né? Mas quando você começa a superar essas fases e a coisa começa a se consolidar, as pessoas se interessam, os proprietários, esses imóveis todos foram pintados pelos proprietários, não foi a prefeitura. Quando a gente obrigou, por lei, a tirar da frente de todos os imóveis letreiros, placas, cartazes e colocar como paisagem o edifício, o proprietário começou a entender que valeria a pena ele recompor isso, de alguma forma, porque aquilo passou a ser a fachada do negócio dele. Então, aqui só uma montagem. Então, antes, né, a Igreja do Rosário, aqui a 15 de novembro, a Igreja da Matriz de costas, né, lá, e aqui um conjunto também desses de pote e janela, durante, né, e aí o que acontece, que foi muito complicado, o rebaixamento de rede de energia, telefonia e iluminação pública, são 3, energia CPFL, telefonia telefônica na época, iluminação pública prefeitura. Cada infraestrutura dessa tem que ser realizada de forma independente. Então vai fazer rebaixamento da energia da CPFL, abre vala, a CPFL vai lá e coloca tudo subterrâneo. Termina, telefonia abre a dela, termina, a prefeitura abre a dela. São 3 momentos que você abre a mesma calçada. Para colocar isso na cabeça de uma pessoa que vive do comércio, ou para ele entender, é algo difícil de explicar. Muito sofrimento. A gente não tinha experiência para isso, a gente sofreu muito. Na época, eu e o prefeito quase apanhamos algumas vezes. Riscaram o meu carro, cortaram mangueira de óleo, sabe, do freio. Assim, várias situações extremamente complicadas, porque a gente também não tinha a dimensão dessa dificuldade. Não tinha dimensão, não tinha essa experiência de entender que a organização de um canteiro de obras para fazer esse tipo de intervenção tem que ser muito bem feito, muito compatível, em conformidade, tempo a tempo. Não é um negócio fácil. E além das concessionárias terem a autonomia e obrigam o poder público a cumprir os custos que são elevadíssimos para rebaixar essas redes, porque não tem concorrência. E só as concessionárias podem fazer, só elas podem executar. Não é uma empresa licitada e contratada por não é. Quem faz são as concessionárias. No caso da energia, eu tenho cruzamento de redes, onde tem transformadores, ou subestação que passa de um lugar para o outro, que só nesse lugar aqui foi construída uma caixa de concreto subterrânea de 3 metros por 3 por 3 de altura, para colocar a subestação subterrânea, que fazia essa
interposição, o cruzamento dessas redes, que sai de um determinado lugar, passa por essa área e vai para outro. Então é uma infraestrutura muito cara e ela passa a ser toda subterrânea. O custo disso de manutenção é muito alto. É muito alto. Enfim, mas o resultado, então aqui está o durante, mas o resultado é um resultado que vale a pena. É um resultado que vale a pena, entendeu? Parece um cenário e se constitui como um cenário. Ao longo do tempo, isso vai sendo incorporado para a vida cotidiana da cidade. Essas áreas hoje fazem parte das suas áreas de atividades culturais. O carnaval de Rua de Amparo hoje é feito nessa rua aqui, ó, e é um sucesso. No alto de uma sacada, não sei se é essa ou mais para frente, no alto dessa sacada é montado a banda do carnaval. E o carnaval é de rua. Então fica lá a banda lá em cima tocando e a galera embaixo pirando, entendeu? Assim, é muito legal. Isso aí sim incorporou na vida da cidade, mas é um negócio que é o tempo que vai consolidar. É o tempo que vai determinar isso. É o reconhecimento pela população que aquilo faz parte da sua história, da sua cultura, algo muito nesse sentido. Ela vai muito nessa linha. E aí, esse é um pouco o resultado. Então, aqui é o mercado municipal, está terminando já, né? Então, aqui foi o outro trecho, aqui chega no Parque Linear, né, que eu falei para vocês. O mercado municipal de Amparo, então, tá vendo a travessia elevada, ela nas faixas de pedestre, foi tudo com pedra portuguesa, mosaico de pedra portuguesa, caixa de concreto e mosaico. Nas áreas de esquina, né, feitos os alargamentos, enfim, foi a ciclovia, né, como uma área de incorporada isso como alternativa, né, de mobilidade. Então, e o mercado municipal, aqui ó, que as concessionárias, obras independentes, não compartilham, a prefeitura assume iluminação, e aí tem essa adaptação da entrada de energia nos imóveis, né, porque quando é aéreo, entra pelo alto a energia e a telefonia, né? O cachimbinho lá em cima do telhado, ela entra pelo alto e desce até a caixa de energia. Nesse caso, passa a ser por baixo. Então, quem vai custear essa mudança nos imóveis particulares? O proprietário. O que a prefeitura fez? A gente contratou uma empresa, indicou uma empresa, né, que foi feita aí uma espécie de um consórcio entre os proprietários, que essa empresa realizou a adaptação de todos os imóveis, dentro do padrão que era obrigatório pelas concessionárias. Mas essa é a realidade, vai enterrando tudo, né? Vai enterrando, enfim, negócio que ele é a parte mais difícil. Aí foi feito, então, daí o sistema de área azul, aqui tem também e tal. Isso aqui foi algo que em 2011 foi garantido no orçamento da prefeitura. Era uma ideia que a prefeitura, nos imóveis de interesse privado, de propriedade privada, que a prefeitura ficasse responsável nos imóveis identificados como interesse de preservação para a recuperação das fachadas e cobertura. Fachada preserva a paisagem, cobertura preserva o imóvel, enquanto chuva, infiltração, né? Então, a prefeitura, a gente colocou R$400 mil, considerando 10 imóveis que eram de interesse, como um projeto piloto, para fazer essa recuperação de fachada e cobertura. A gente fez em 2 imóveis. O desconto de IPTU e aí o tombamento municipal. O objetivo era esse, chegar no tombamento municipal. Não foi feito. Aquele levantamento todo que foi feito dos dados tinha essa finalidade: criar um tombamento municipal com 4 níveis de tombamento de interesse histórico. Total, parcial, às vezes pontual, enfim. E na revisão da lei de ocupação do solo, junto com o CONDEFAT, compatibilizar as áreas de interesse de patrimônio. Incorporar na lei de ocupação do solo o que a resolução 10 do CONDEFAT, que determina aquela envoltória, também considera como área de interesse. Sim, era uma situação que criava no cotidiano da prefeitura complicações, porque cada intervenção na área envoltória tinha que ir para São Paulo o projeto
para ser analisado pelo Conselho. E o CONDEFAT não tem essa capacidade. Então, a gente tentou criar também um rancho institucional, onde a Prefeitura ficasse responsável 100% por isso, a partir de uma resolução conjunta. Também não foi adiante. A Prefeitura, a gente chegou a desapropriar 2 imóveis. 2 imóveis. Porque como é que faz esses imóveis na área central, eles são muito, às vezes fazem parte de propriedade de famílias, inventários, espólio, que fica na justiça há muito tempo. Então não se sabe às vezes nem quem é o proprietário. E às vezes a família já não tem mais recurso,